nesse dia, nessa noite. Quantas coisas o Senhor já compartilhou ao nosso coração nesse tempo de louvor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus demais. E tudo aquilo que está no teu coração para alcançar as nossas vidas, tanto daquelas que estão aqui, como que as que estão lá na internet, no YouTube. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o mais interessado em alcançar esses corações. E eu declaro em nome de Jesus ouvidos espirituais abertos para receber as tuas instruções. Em nome de Jesus, julgos sendo despedaçados pelo poder que há na tua unção, na tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Mulheres saindo desse culto totalmente alcançadas, transformadas pelo teu tão glorioso poder. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, grupo de louvor. Nós teremos um tempo precioso aqui e eu não quero, deixar passar nada. Também estou aqui para dar, mas também para receber da professora Rosimara. Ela não me conhece, mas eu conheço ela. A gente com internet, a gente conhece todo mundo, né? Uma grande bênção, glória a Deus. Então, tem uma palavra que tem acompanhado a minha vida. E aquilo que eu vou trazer para você nessa noite foi algo que o Senhor primeiro alcançou a minha vida. E sabe, quando uma palavra vinda da parte de Deus alcança as nossas vidas, algumas vezes é somente para você, mas outras vezes o propósito de Deus é que outras pessoas também venham a ser alcançadas. E antes de começar a abrir mesmo o versículo e te mostrar algumas coisas, eu queria que o pessoal da mídia colocasse aqui uma foto. Vamos ver se vai dar certo. Eu pedi para a Juliana passar para eles, porque o tema da ministração vai ser sobre isso aí. Vamos lá. Não vai ser sobre essas flores lindas não, viu? Então a imagem ela não está muito boa, porque de fato eu peguei pela internet e esse caminhão, eu gostei da foto eu gostei de como o caminhão estava, mas a foto ela está um pouco assim distorcida mesmo, né? Mas eu não sei se você percebe, esse caminhão, ele está inclinado, né? E dá para se entender que ele está quase tombando, porque ele está com excesso de peso, ele está com excesso de carga. Você consegue ver isso? Pode colocar uma outra imagem, a outra imagem. E o que dizer desse daí? Eu fico pensando, meu Deus, como era que esse caminhão, ele ainda estava conseguindo ficar de pé, né? Porque a sobrecarga que ele estava, tá uma coisa, pode colocar a outra. Pronto, aquilo que poderia acontecer e provavelmente iria acontecer com os outros dois, né, caminhões, aconteceu com esse daí. A sobrecarga estava tão intensa nesse caminhão que ele não aguentou e ele tombou. E é sobre isso que o Senhor vai tratar conosco nessa noite. Porque Deus não nos chamou para tombarmos. Deus não nos chamou para cairmos e ficarmos prostrados. Deus nos chamou para um destino. Há um destino proposto para você. Há algo planejado por Deus para a sua vida. Porém, se você estiver colocando carga na carga, ou seja, se você estiver sobrecarregada, você não vai conseguir chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus é o mais interessado em que você chegue lá. Amém? Eu acho que tem uma outra foto. Vamos olhar a outra foto. Olha esse. E quando o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração, amadas, eu estava quase nesse nível desse caminhão. Porque a gente já sabe que Jesus, ele fala na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é isso que está escrito, Jesus não falou isso. Mas muitas vezes nós sabemos, mas na hora que as cargas elas chegam para nós, a gente parece que não consegue discernir isso. E vamos colocando carga na carga, carga na carga. E passamos a ficarmos mulheres sobrecarregadas. Onde o próprio Jesus disse: olha, eu não te chamei para isso. Porque se Jesus estivesse chamando a gente para andarmos sobrecarregados, ele não tinha dito: vem a mim. Se fosse vontade de Deus que estivéssemos andando sobrecarregadas, ele não tinha dito: vinde a mim, vós que estáis cansadas e sobrecarregadas. Ele tinha dito assim: fique desse jeito, porque é assim que eu quero você. Eu quero você cansada, mulher. Eu quero você sobrecarregada. Eu quero você, como diz lá na Paraíba, né? Porque eu moro em Natal,
no Rio Grande do Norte há 12 anos, mas eu sou de Campina Grande, Paraíba, né? Então, como a gente diz lá na Paraíba, Jesus ele poderia dizer assim: eu quero que você fique só o pito mesmo. Eu quero você só o pito, eu quero você só o bagaço. É desse jeito que eu quero você. Mas, amado, Jesus não disse isso. Jesus ele disse: olha, eu quero que você venha a mim, você que está cansada e sobrecarregada, porque a proposta dele, amados, é trazer alívio. Não é andarmos sobrecarregadas. Agora, andar sobrecarregada, a gente já sabe, Jesus já disse que ele não quer isso para nós. Porém, muitas vezes, coisas elas irão surgir nas nossas vidas, que são cargas que irão chegar, e a gente vai precisar trabalhar elas. Tem coisa que dá para a gente fugir, tem coisa que a gente dá para escapar, tem coisa que a gente não, que a gente monta algumas coisas para não levar, mas algumas cargas elas irão chegar para nós e precisamos aprender a trabalhar elas para elas não se tornarem sobrecargas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você faz um exame e você recebe o resultado daquele exame e o médico ele olha para você e diz: olha, tem um nódulo, há na ultrassom mamária, na ultrassom, na mamografia, apareceu que tem um nódulo, vai precisar ser investigado e tudo. Você compreende que foi uma carga que chegou para você? Uma informação, um relatório médico. Foi uma carga que chegou. Aí quando é que nós colocamos uma sobrecarga, uma carga em cima dessa carga que passa a ser uma sobrecarga? Quando a gente começa a pensar: meu Deus, será que eu estou com câncer? Eu estou nova, vou morrer. E meu marido, meu Deus, vai ficar viúvo. Vai casar, não vai dar um mês, vai casar logo. Né? E o que é que vai ser dos meus filhos? Aí você já se... Aí começa. Aí você... como é que eu vou lidar com essas coisas? Pegou uma carga, uma situação que surgiu e colocou uma carga acima dela. Uma sobrecarga. E sabe, eu peguei uma definição, né? Algo que... O DENIT, ele fala, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que ele diz o seguinte, que o excesso de peso no transporte de cargas é um dos maiores responsáveis pelo desgaste dos caminhões, dos pneus, de um maior consumo de combustível, além de causar prejuízos também à conservação do asfalto. E um caminhão com 50% de excesso de carga, ele causa 10 vezes mais danos ao pavimento do que se estivesse com o peso normal. Isso falando de caminhão. O caminhão, ele com 50% de excesso de carga, ele causa 10 vezes maior o dano no pavimento. Ou seja, se começarmos a andar de forma sobrecarregada, se a gente não trabalha essa área na nossa vida, não só passamos a sofrer o dano, como também, por onde nós passamos, também vai sofrer o dano. Porque o caminhão sobrecarregado, o caminhão acima do peso, o pavimento, que é por onde ele está passando, ele começa a sofrer o dano também. Então, quando essa pessoa, que eu peguei aqui o nome dele, Arthur Vieira, ele é o diretor da Multi Rental, ele também diz o seguinte, que o excesso de carga, além de provocar sérios acidentes, ele chega a reduzir em até 50% a vida útil dos caminhões e dos seus componentes. Então, um caminhão ele é projetado para andar naquela quantidade de carga e é determinado para ele aquela carga, aquele destino, e de repente é colocado mais carga sobre ele começa a andar sobrecarregado, o caminhão ele começa a ser afetado e ele não consegue chegar no seu destino, e além disso ele pode reduzir em 50% a sua vida. E sabe, amadas, a gente precisa trabalhar essas coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus tem planos de vida e vida longa para nós. Deus, ele nos chamou, quando nos enviou o seu Filho Jesus, ele disse: eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Não tem como andar em vida abundante sobrecarregada. Porque uma vida abundante, ela é uma vida livre de sobrecarga. Não é uma vida livre de carga. É uma vida livre de sobrecarga. Porque nesse mesmo versículo Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo vai chegar carga. No mundo, cargas elas irão chegar para você. As aflições, situações que chegam para nós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz, olha,
Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Então, uma vida abundante com sobrecarga, Jesus providenciou, é direito nosso, mas muitas vezes a gente pode não estar usufruindo. Por quê? Porque pegamos aquelas cargas e colocamos mais cargas sobre ela e ficamos sobrecarregadas. Sabe, o excesso de carga também, voltando para o caminhão, ele resulta em infração de trânsito, ele prejudica a qualidade das rodovias, ele diminui a velocidade do caminhão e o tempo de resposta, ele aumenta o gasto do combustível, ele facilita o tombamento da carga e do veículo, torna mais risco de acidentes fatais, piora consideravelmente o trânsito, aumenta a emissão dos gases poluentes. Olha o tanto de coisa que um caminhão sobrecarregado ele acarreta. Agora eu te digo, e eu e você? Uma mulher sobrecarregada, quais são os danos que essa mulher ela pode vir a passar dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja? Onde Jesus, amadas, já nos propôs outra vida. E como eu estava falando, eu me deparei numa condição de sobrecarga, né, em que eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu sabia que Jesus ele havia falado, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregada, mas eu não sabia como me livrar daquilo ali, porque algo muito sutil vai chegando e você não vai percebendo, vai chegando e você não vai percebendo, e você vai lidando com aquilo ali e achando que está tudo normal, e de repente, quando menos espera, a boca estoura, estresse, problemas na alimentação, no sono. Por quê? Porque Deus não nos chamou para andarmos sobrecarregadas. Deus nos chamou, amadas, para andarmos em vida abundante. Vida abundante é uma vida de alívio. Aleluia. Volta lá, vamos agora ler Mateus 11, eu citei, mas eu quero que você olhe lá. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Só tem, quando a gente olha para o caminhão e aquilo que o dano que o caminhão passa, só tem perda. Perde combustível, a velocidade diminui. Como é, amadas, que se corre pesada? Quem aqui é atleta? Corre. Minha gente, vão fazer exercício. Minha gente, pelo amor de Deus, vou perguntar de novo. Quem aqui corre? Faz exercício. Menina, ai, graças a Deus. Amém, Jesus. Está tentando, amém. Continua aí na peleja. Nenhum corredor, quando a gente assiste uma maratona, ou até mesmo se a gente for buscar a fazer alguma atividade física, ninguém corre carregando peso com uma mochila nas costas. Até o tênis, quando vai comprar, procura um tênis que venha a ser leve. Eu não sei se vocês sabem, mas o nadador, vocês já prestaram atenção, o nadador, aquela pessoa que nada mesmo, compete em natação. Vocês já pararam para observar que eles não têm pelos? Não é porque eles são careca, não. Nem tem nenhum problema que os pelos caíram, não. É porque eles depilam tudo. Homem, eles depilam tudo. Porque até o cabelo no corpo pesa e faz atrito na hora dele nadar. Agora, se um cabelo de um nadador pode prejudicar a sua competição, imagina eu e você sobrecarregadas. Então não dá. A gente sabe que a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 12, né, que há uma carreira proposta para as nossas vidas, que a gente precisa se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como é que se corre com peso? Como é que se corre pesado? E como é que se corre sobrecarregada? Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Jesus, ele diz, olha, venha a mim você que está cansada, você que está sobrecarregada, porque o que eu tenho para você é alívio. O que eu tenho para você é descanso na sua alma. E o que é a nossa alma? Quem aqui já fez o rema? Se você não fez, se matricula. As matrículas já estão abertas. A alma, amados, é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas vontades. Onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Jesus disse, olha, você está com o seu juízo apertado. Você está com a sua mente agoniada. Os seus pensamentos estão lhe perturbando, está uma agitação aí na sua cabeça, na sua mente, na sua alma. Jesus disse, eu tenho descanso para você. Agora, esse descanso está relacionado a você sair dessa sobrecarga. A você vir a mim, receber o alívio. E quando você recebe o meu alívio, Jesus falando, você também vai vir um descanso para a sua alma. Sua cabeça vai ficar descansada. Amadas, é tudo que nós precisamos. É a nossa mente, a nossa alma está descansada em Deus. Aliviada em Deus. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e sobre essa questão, né, muitos problemas, muitas situações. E a gente conversando e falando sobre essas coisas. E pensamos a seguinte coisa. Se você agora, nesse momento, você fosse anotar tudo aquilo que tem trazido sobrecarga para a sua vida. Se fosse um exercício que eu dissesse para você agora, olha, anota aí todos os problemas que você está passando. Tudo aquilo que você está passando que está trazendo uma sobrecarga para você. Aí você iria anotar. Tem gente que a lista não tem fim, né? Tem gente que é com pouquinha coisa, mas todo mundo tem alguma coisa para resolver. Quando você reparar nessa lista, você vai perceber que tem coisa que você... está ao seu alcance você resolver, mas na maioria não vai estar. Então, se não está no seu alcance resolver, por que você segurar? Eu vou repetir. Se essa situação não está na sua alçada você resolver, por que você está segurando? Vou dizer novamente. Se você está passando por esse tipo de problema e você não tem como resolver, por que você segura ele? Porque quando você segura, o problema é a carga. Aí quando você segura, você se sobrecarrega e não resolve. Então entrega para aquele, como nós cantamos aqui, entrega para aquele que você diz que confia. Senhor, está aqui a situação, Senhor, está aqui a carga, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não tenho nem ideia como isso vai mudar, então eu vou entregar a Ti. Porque o Senhor falou, se eu estiver cansada e sobrecarregada, eu indo a você, eu vou ter alívio. Pois, Senhor, é o que eu estou precisando. Você pode até cantar, né? És o meu alívio. Pronto. Não tem uma música, né? Mas às vezes a gente canta, mas a gente não está entendendo quem de fato Jesus é para nós. Quando você se deparar numa situação de sobrecarga pesada, e o que sai da sua boca for, eu só precisava de um refrigério, eu só precisava de um alívio. Jesus está dizendo, estou aqui. Ei, eu estou aqui. Eu sou o alívio que você precisa. Porque você procura alívio em coisas e pessoas que você não vai ter o que você precisa. O alívio, amados, nunca vai estar em pessoas ou em coisas. O alívio sempre vai estar em Jesus. Jesus, ele é aquele que disponibiliza alívio para nós. E ele disse que a gente encontra descanso para a nossa alma. E eu fui buscar no original essa palavra sobrecarga. Sobrecarga significa colocar uma carga sobre, que foi algo de sobrecarga, que se encontra excessivamente carregado ou cheio com muita carga. Essa palavra que Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Pronto. Essa sobrecarga é você se encontrar excessivamente carregado. Jesus disse, você está excessivamente carregada, vem a mim. Tem pessoas nessa noite que precisam ouvir e considerar essas verdades e tomar posse dessas verdades.
Jesus está dizendo nessa noite: se você está excessivamente carregada, venha a mim. Eu quero te dizer, essa palavra, amados, funciona. Porque numa situação de muita sobrecarga, eu considerei essa palavra. Eu disse: Jesus, eu entendi. Então eu vou sair da frente. E vou receber aquilo que o Senhor já conquistou para mim. Se o Senhor conquistou para mim alívio, eu quero esse alívio. Se o Senhor conquistou para mim esse descanso na minha alma, é esse descanso que eu vou usufruir. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 13, eu já citei para vocês, é que fala, sobre que há uma carreira proposta para nós, que precisamos correr essa carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aí diz assim, no finalzinho de Hebreus 12, o versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Falando de alma de novo. Dizendo, olha, aqui estava falando, quem é o autor e consumador? Jesus. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. E aqui o autor fala, olha, considera atentamente. A quem? Jesus. Por quê? Porque quando nós consideramos atentamente Jesus, não iremos nos fadigar, nem desmaiar nas nossas almas. E aí eu entendi que eu estava ficando sobrecarregada, que eu estava ficando fadigada e que eu estava quase desmaiando na minha fé, porque eu estava considerando tudo e todos, inclusive aquilo que o diabo estava dizendo, e não estava considerando Jesus. Porque a palavra diz, olha, quando a gente considera o autor e consumador da nossa fé, quando a gente considera Jesus, a gente não vai se fadigar, nem vai desmaiar na alma. Então, eu comecei a fazer uma autoanálise. Estou me fadigando? Estou quase desmaiando na alma, estou considerando alguma coisa. Menos Jesus. Porque Ele me garante, se eu considerar Ele, eu não vou desmaiar na minha alma, nem eu vou me fadigar. Então, eu talvez esteja considerando o problema, esteja considerando a situação, esteja considerando o que o diabo está sugerindo, esteja considerando o que o outro falou, porque se considerar Jesus, amados, a Bíblia diz, é alívio, não será fadiga e não será desmaio nas nossas almas. Aí lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, eu não sei se você sabia disso, eu não sabia e fiquei impressionada quando eu fui estudar sobre a palavra moderação. Filipenses capítulo 4, versículo 5 ao 9, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem paz de Deus disponível para guardar o nosso coração e guardar a nossa mente. Então eu não sei você, mas tudo que é de Deus eu quero tudo. Se tem disponível paz dele para meu coração e para minha mente, pois eu quero para minha mente e eu quero para o meu coração. Só que quando nós lemos, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, conhecida de todos os homens, essa palavra moderação no original significa comportamento ou característica de quem evita excessos. A atitude de continuar na medida exata. Olha isso. Seja a vossa moderação, ou seja, um comportamento ou uma característica de quem evita excesso. Quem evita o quê? Sobrecarga. Então, se nós não estamos andando em moderação, o que é moderação? Andar na medida exata. Não andar sobrecarregada.
Se nós não estamos andando em moderação, e essa moderação não é conhecida diante dos homens, eu não vou usufruir da paz de Deus, mesmo estando lá disponível. Nós temos, mas não está disponível. É mais ou menos assim. A energia elétrica está disponível aqui nesse lugar, mas se eu não ligar o interruptor, eu nunca vou usufruir dela, mas ela está lá. Em Jesus, a paz de Deus já está no nosso coração se nós nascemos de novo. No nosso espírito recriado, existe paz lá. Mas essa paz, ela nunca pode estar em manifestação, ela pode nunca vir em manifestação na nossa vida, se a gente não for buscar ela pela fé, entendendo essas verdades. E a Bíblia diz, seja a vossa moderação, uma atitude de continuar na medida certa, conhecida diante de todos os homens. Você percebe a relação de moderação, a relação com ansiedade, com a paz de Deus, está tudo envolvido, tudo num pacote. Se há uma sobrecarga, não tem como usufruir da paz de Deus. Se não usufruir da paz de Deus, vai estar uma pessoa ansiosa, inquieta. Se anda ansiosa e inquieta, os pensamentos não está pensando em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é honesto, tudo que é de bom, não vai conseguir pensar sobre essas coisas. Então olha como é sério, quanto a gente precisa trabalhar essa questão de sobrecarga. Você percebe isso? Estou quase encerrando, porque a gente tem daqui a pouco outra palavra do Senhor, amém? Mas eu quero te dar só 2 exemplos, né? De 2 homens que diante das cargas que eles tiveram, que vieram para a vida deles, como foi que eles agiram? Um deles foi Davi, está lá em 1 Samuel capítulo 30, no versículo 1 ao 6, eu não vou ler tudo, mas é quando Ziglag, ela foi saqueada pelos amalequitas. E Davi, quando ele chega lá naquela cidade, ele percebe que foram levados os meninos, os filhos, foram levadas as mulheres, a cidade foi queimada. E a Bíblia diz que Davi e seu povo, que se achava lá, quando encontrou essa cidade nessa situação, eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Olha a situação. Davi e os seus, quando chegaram na cidade, eles se depararam com uma situação muito difícil, a ponto que eles choraram de não ter mais força. Não sei se isso já aconteceu com você, de você chorar de não ter mais força para chorar. Mas vamos ver o que aconteceu. E aí, Davi, diz a Bíblia que ele muito se angustiou, o povo falava de apedrejá-lo, ele passou a ser perseguido, além dele chegar na cidade e ver a cidade queimada, e ver que as crianças e as mulheres tinham sido levadas, ainda estavam acusando ele daquela desgraça. Olha a pressão que Davi estava passando, olha a carga que Davi estava passando. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o povo falava de apedrejar Davi, todos que estavam lá estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, mas, todavia, sempre tem um mais, sempre tem um porém, sempre tem um todavia. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O que é que nós podemos aprender com Davi? Porque a gente já sabe que sobrecarga não deve fazer parte da nossa vida. Mas a gente já sabe que as cargas elas irão chegar. E aí, quando a carga chegou para Davi, foi uma carga pesada. A Bíblia diz que Davi, ele foi buscar ao Senhor. Davi, ele foi se reanimar no Senhor. Luciano, o que é que eu faço para eu não ficar sobrecarregada? O que é que eu faço para que essa carga, ela não se potencialize na minha vida? Vai para o Senhor. Vai para Jesus, se reanima nele. Porque você concorda comigo que Davi, ele poderia ter ficado naquela condição de choro, de angústia, porque a Bíblia diz que ele se angustiou. A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele se afligiu. Se ele tivesse ficado nesse lugar, aquela carga que ele estava passando ia passar a ser uma sobrecarga e não ia resolver a situação. E ele ia passar a ter 2 problemas. Você entende isso? Amém. Então, Davi, ele não ficou, amadas, com a carga. Não fica com a carga. Porque se você segurar ela, você vai colocar mais uma carga nela e você vai ficar sobrecarregada. E a gente já sabe, como caminhão, que uma pessoa sobrecarregada, ela não consegue ir muito longe. Ela até quer, mas não consegue. E quando a gente vai para um outro homem chamado Elias, ele vai, vocês acreditam que a maioria sabe aqui da história, por conta de Jezabel,
Ele vai para a caverna, ele se esconde lá na caverna. Só que antes disso ele vai para debaixo de um zimbro, né, de um pé de árvore lá, e pede para a morte, e ele pede para morrer. E ele diz: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou mais melhor do que meus pais. Elias, ele estava sofrendo uma pressão muito grande, ele estava sofrendo uma carga muito grande, ele estava sendo perseguido por Jezabel. Só que diferente de Davi, ele se reanima no Senhor, chega a carga e ele se reanima. Mas diferente de Davi, Elias chegou à carga, à perseguição, e ele potencializou aquela carga, ele colocou mais carga ainda. Ele começou a ver chifre em cabeça de cavalo. Ele começou a achar que estava sozinho no planeta Terra, que não tinha ninguém com ele e que era melhor morrer. Fez totalmente diferente de Davi. Davi, na pressão, ele se reanima e se levanta. Elias, na pressão, pede para morrer. E você vai fazer o quê? Aleluia. Aleluia. Porque ele não estava sozinho, amadas. Elias não estava sozinho. Olha, tinha mais de 7.000 profetas que tinham ficado vivos e ele achando que estava só. Aleluia. E eu quero que o grupo de louvor venha aqui, porque eu quero só orar. A gente tem alguns minutos. Porque há uma direção para eu orar por você que está sobrecarregada. Porque eu sei da unção de Deus que está sobre a minha vida. Amém? Você não vai sair daqui da maneira como você entrou. Porque eu sei que tem pessoas aqui que elas estão num estado de sobrecarga tão grande que elas não estão conseguindo encontrar saída. Elas não conseguem enxergar saída. Mas tem saída. Porque um dia, amado, eu estive nesse lugar. Um dia eu me vi nesse lugar. De não encontrar saída, de não ver saída. Mas tem saída. Em Jesus sempre há saída, amadas. Em Jesus sempre há alívio. Para o teu casamento, para teu filho, para as tuas finanças. Aleluia. Paulo e Silas e Pedro passaram por cargas. Paulo e Silas, amadas, preso. Pense numa carga. Está preso. Está lá preso. E o que foi que eles fizeram? Eles poderiam ter potencializado aquela carga e terem ficado sobrecarregados. Mas o que foi que eles fizeram? Começaram a louvar e cantar ao Senhor. Nós podemos, amados, aprender. Nós podemos aprender com homens e mulheres de Deus na palavra. Começa a estudar. Peraí, o que foi que Davi fez diante da pressão que ele estava passando? A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer a mesma coisa. O que foi que Paulo e Silas fez na prisão? Diante de uma pressão, de uma carga grande. Eles começaram a louvar e cantar ao Senhor. Pois eu vou fazer a mesma coisa. O que foi que Pedro fez? Lá em Atos 12. Tiago e Pedro. Tiago, ele foi morto e Pedro foi levado para a prisão. O que foi que Pedro fez? A Bíblia diz que ele dormiu. Como é que se dorme, amados? Tiago, o seu irmão em Cristo, tinha acabado de ser morto e ele ia ser o próximo. Tiago é morto, Pedro é levado para a prisão, sabendo que Tiago tinha sido morto. E a Bíblia diz, amados, que Pedro dormia. Pedro dormia na prisão. O sono de Pedro, amados, era tão pesado que a Bíblia diz que um anjo chegou, iluminou aquela prisão, tocou no lado de Pedro. Eu sempre, quando eu leio isso, eu digo: meu Deus do céu, que sono pesado era esse de Pedro. E ele nem tinha tomado Rivotril, né? Era um sono tão pesado que o anjo chegou, diz a Bíblia, que iluminou aquele local. Eu não sei você, mas se eu estiver dormindo, a luz do corredor ligar, eu me acordo. Pois o sono de Pedro era tão pesado, tão pesado, tão pesado, que o anjo chegou, iluminou toda a sala e ele dormindo. Aí teve que o anjo ir lá, tocar em Pedro: ei, meu filho, se levanta, pelo amor de Deus. Consciência, consciência, amadas, de quem traz alívio, consciência de quem cuida. Pedro, ele simplesmente disse à Bíblia que ele dorme.
O anjo chega, desperta ele, manda ele se levantar. E ele vai, se levanta, coloca a capa e vai fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas eu fico pensando, e se eles tivessem ficado com essa carga? E se eles estivessem lá na prisão pensando, mas rapaz, por que é que eu estou passando um negócio desse? Eu não precisava estar passando por isso. Ficava remoendo, sabe? Aquilo que fizeram, aquilo que falaram. E aquela carga que já era grande, que era a prisão, aquilo ali ia se potencializando, se potencializando. E ele ia dormir, não ia conseguir dormir. Paulo e Silas ia querer cantar, não ia conseguir cantar, porque estava colocando carga acima da carga. Eu sei que Deus tem mais para você nessa noite. Mas se você está aqui e você está exatamente como esses caminhões, que a gente colocou aqui as fotos, se sentindo tão sobrecarregado a ponto que não está sabendo, não está conseguindo sair do lugar, eu quero que você venha aqui à frente. Não vou me demorar. Eu vou impor as mãos sobre você. Você vai receber alívio. Esse jugo vai ser despedaçado. E logo depois a gente vai estar com uma outra ministração. Mas eu acredito que você entendeu o que é que o Senhor quer para a sua vida. Você não foi chamada para andar sobrecarregada. Você foi chamada para andar em alívio. Em alívio. Em alívio. Em alívio. A igreja pode ficar de pé. Eu vou ser bem rápida, tá certo? Porque é a unção do Senhor que faz. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só
dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Só a igreja. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei